Olá você, tudo bem? Estamos no bate-papo ideal de hoje, recebendo a presença do publicitário Adriano de Souza, agência multimídia. Olá Adriano, tudo bem? Olá, Osmar, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Adriano, no nosso bate-papo ideal de hoje, gostaria de levantar alguns dados com você sobre agências publicitárias, sobre a profissão do publicitário e como o mercado absorve essa mão de obra que é frequente, vem sendo colocada pelas universidades de todo o país. Primeiro eu gostaria de que você fizesse uma explanação sobre a tua profissão, a tua entrada no mercado e a tua empresa hoje, como é que ela funciona, qual é o funcionamento dela e como você consegue absorver todos esses problemas gerados pela tal crise, né, para sua agência e para as demais agências creio que vários amigos teus sejam também empresários desse ramo. Osmar, o mercado publicitário, ele passa em Volta Redonda, ele tem um problema bem atípico, né? Ele passa por, digamos assim, ciclos, né? Porque é um mercado novo. Ele é um mercado novo, um mercado que a gente pode dizer que esse mercado ele começou no fim aí dos anos 80 para início dos anos 90. Então a gente pode dizer primeiro que o primeiro ciclo do mercado nós tínhamos agências, vamos colocar assim, entre aspas, agências de televisão. Quando a gente teve o boom, nós já tínhamos uma rede de TV em Barra Mansa, tivemos a ascensão de uma rede de TV em Resende, de um porte maior na época, e as agências todas focaram o seu trabalho para trabalhos em televisão. Com o passar dos anos, início dos anos 90, o mercado começou a se adequar com a vinda de outros veículos de comunicação, fortalecimento das rádios, advento de jornais diários, de jornais da capitais estando presente no Rio, aqui em Volta Redonda e na região. Então a gente atingiu o que eu classifico ali do fim dos anos 90, o melhor período da publicidade na Cidade do Aço, onde a gente tinha agências trabalhando de fato, os clientes começando a entender qual era o papel da agência, né? Porque até então, lá nos anos 80, o cliente no interior sempre achava que publicidade era despesa. Então, ali nos anos 90 começou aquele processo de amadurecimento e de começar a valorizar o trabalho do publicitário e o trabalho das agências. Posteriormente, a gente teve um boom muito grande, que é o que você falou, a questão das universidades. Perfeito. Né? Onde na época... Duas universidades nossas aqui da região, não, três, né? Todas as três têm. Isso. Na época a gente só tinha uma. A gente só tinha uma. Você vai lembrar muito bem. Sim. E nesse advento dos anos 90, a gente passou a ter três. Então, obviamente que você triplicou a demanda de profissionais na área. Alguns profissionais iam para Rio, São Paulo, saíam daqui, mas a grande maioria ficava aqui. O mercado não tinha como absorver isso. Então a gente vinha também, já pós Plano Real, de estabilização da moeda, e já início dos anos 2000, já 2001, 2002, 2003, a gente começando a ter uma melhora na economia, então o mercado não conseguiu absorver esse monte de profissional. O que aconteceu? O publicitário saía da faculdade, entrava numa agência, trabalhava um tempo, pedia para sair, ia para dentro de casa e montava uma agência. Então, eu lembro que num mailing de uma TV aqui da região, para você ter ideia disso que eu estou falando, em 1997, quando eu abri a agência, nós tínhamos 7 agências em toda a região sul-fluminense. Em torno de 14 municípios, 7 agências? 7 agências em toda a região sul-fluminense. Entendeu? Em 1998, nós fizemos uma reunião no Clubinho Laranjal para tentar fazer uma associação. Naquele momento nós éramos 12, 98 para 99, alguma coisa assim. Depois, em 2002, 2003, a gente chegou a fazer uma outra reunião. Quando deu esse boom, a gente chegou a fazer uma outra reunião. E esse número já estava em 38, 42, alguma coisa assim. Nossa, que avanço, né? Na região. Depois, e sempre a gente nunca conseguiu uma união entre os colegas. Depois a gente tentou fazer uma outra reunião anos mais tarde, 2008, 2009,
Já passava de 80, eu perdi a conta. Nossa, isso só na região sul-fluminense. Só na região sul-fluminense. Meu, Entendeu? nossa. Então, ou seja, você pega um mercado que em 10 anos, vamos colocar nós estamos falando em 18 anos, ele sai de 7 agências para quase 100 agências, não tem mercado que consiga resistir a isso. Então, é um mercado que ele cresceu de forma desordenada, acho que, e com Mas isso... como você, desculpe, quando você fala que esse aumento aumentou a quantidade e a qualidade também acompanhou essa ascendente? Não tem como. Não tem como. Primeiro que quando você aumenta a quantidade, você não aumenta em qualidade. Você tem, às vezes você vem, eu quando abri a agência, eu já tinha 9 anos de trabalho no mercado, em rádio, jornal, televisão. Mas você já trabalhava numa outra agência? Já trabalhei em agência, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, entendeu? Trabalhei em jornais, entendeu? Então eu conhecia todos os veículos de comunicação para abrir uma agência 9 anos depois. Eu vou abrir um parênteses entendeu? aqui. E você falou de trabalhando em jornais. Hoje você comanda um jornal em Volta Redonda. Hoje eu comando um jornal, a gente pode até depois falar um pouco mais disso mais na frente. Então, e a gente começou a ver que um jovem com 6 meses de faculdade, com um estágio de 3 meses, já estava abrindo uma agência, até em função do advento da tecnologia digital, que aí é outro parênteses que veio, o primeiro ciclo eu acho que foi um boom provocado pelas universidades, e o segundo ciclo que a gente teve foi o digital. Para se fazer publicidade há 20 anos atrás era muito difícil. Posso imaginar. Para fazer jornal também era muito difícil. E quando chegou lá no final dos anos 2000, 2008, 2009, ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Você com um computador vai em casa, faz tudo. Porque não precisa mais daquele espaço físico externo. O espaço físico, os computadores. Antes um computador para poder ter programas que realizavam. Um valor absurdo. Né? Era um valor absurdo, então ninguém podia ter. Então tudo isso, entendeu? Provocou um boom desordenado e que da mesma forma, aquele primeiro boom, a gente chegou a ter um primeiro boom nos anos 90, depois ele deu uma estacionada, caiu um pouco, depois ele voltou a crescer e agora eu acho que em função não do mercado, em função da crise nacional, o mercado vai se ajustar de novo. Toda vez que você tem momentos de crise, alguns fecham a porta, alguns mudam de ramo, alguns vão trabalhar na capital e o mercado tende a se ajustar. Então, eu já tenho visto isso, muita gente saindo do mercado, entendeu? E o mercado vai se ajustando. Então, eu gostaria de ver com você também, no próximo bloco, claro, dar uma pincelada bem rápida nessa questão das universidades. Qual é a qualidade do profissional, do aluno, né, do estudante universitário na área de publicidade? Qual é esse material humano que está chegando para as agências? Isso sim, poder conversar no próximo bloco. Com certeza. Até daqui a pouco. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Participe e fique por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos pelos vereadores da sua cidade. Todas as segundas, terças e quintas, a partir das 6 da tarde. Com a sua participação, vamos construir uma Volta Redonda cada vez melhor. Câmara Municipal de Volta Redonda. Juntos, somos mais. Estamos de volta com o Bate-Papo Ideal, hoje recebendo a visita ilustre do nosso amigo Adriano de Souza, da agência Multimídia. Adriano, como estávamos dizendo, até abordei no bloco anterior, as universidades hoje vêm colocando muitos profissionais para estágio. Profissionais não, estudantes para estágio. Como é que está esse vai e vem desses futuros profissionais? Osmar, a gente pode dizer, a gente houve um avanço muito grande na questão das universidades. Sem dúvida, que a faculdade que eu fiz lá final dos anos 80 de hoje melhorou muito. Hoje já são mais equipada, mais estruturada, núcleos de comunicação, possuem rádio, web, eles têm onde desenvolver, né? Tem um profissional que sai dali muito mais qualificado do que aquele profissional do fim dos anos 80, início dos anos 90. Isso é sem dúvida, entendeu? Eu parabenizo as instituições de ensino que investiram e acreditaram
na formação dos seus alunos. A qualidade melhorou bastante. Mas, por outro lado, por uma questão cultural, acho que a gente regrediu. O aluno que saiu dos anos 80, a gente tinha muito pouco, você também, somos quase da mesma época de faculdade, e a gente tinha muito pouco ajuda da faculdade. Muito pouca ajuda. Nós tínhamos que, como a gente diz no popular, nos virar. A batalha era grande. A gente tinha que correr através de conhecimento, a gente tinha que ralar. E hoje, com muito mais a ajuda da faculdade, da universidade, eu acho que está precisando da ajuda psicológica. A gente precisa da ajuda da formação, da educação. Entendeu? Formar aquele profissional, não só como profissional, mas como ser humano. Para ele ir entender o seguinte, que ele vai cumprir etapas na vida. Entendeu? Eu tive um estagiário que estava fazendo um trabalho belíssimo uma vez. Eu coloquei ele numa função, assim, de uma responsabilidade incrível com o cliente. Ele teve uma projeção incrível, entendeu? E depois de 3 meses, até hoje é meu amigo hoje, depois de 3 meses ele falou que ia sair. Aí eu levei um susto. Mas vai sair por quê? Qual o motivo disso? Aí ele falou, não, porque eu fiz 3 meses de estágio no jornal, agora eu estou fazendo aqui na sua agência, um segmento de assessoria de imprensa que a gente trabalha também, eu fiz aqui de assessoria de imprensa esportiva, entendeu? E agora eu vou para uma empresa digital. E a gente lembra que para você adquirir experiência no passado, você tinha que ficar 2, 3 anos trabalhando numa coisa para chegar. Agora eu conheço isso. Para sair maduro. Para sair maduro. Então, essa inconsistência do jovem hoje, eu acho que a faculdade tinha que trabalhar o lado psicológico dele, preparar. Você não vai para o mercado, não adianta você querer sair pulando as etapas. Eles são muito afoitos, até pela velocidade da internet, pela velocidade do mundo digital hoje, que é uma loucura. Atenção, reitores e professores, mestres das universidades da nossa região. Uma dica interessante, não se esqueçam disso. Porque com isso, o que a gente faz? A gente está queimando muitos profissionais. Ele acha que está fazendo uma coisa boa e ele vai mudando para cá, para cá, para cá, para lá. Quando chega um tempo, ele não tem mercado para ele, ele não adquiriu conhecimento suficiente e quando ele atinge a maturidade de 24, de 25 anos, aí ele está casando, ele precisa formar uma família e aí ele não tem a sustentabilidade dele ainda. Então você queima profissionais. Aqueles profissionais que eu tive lá nos anos 90, no início, sim, e que chegaram totalmente cru, porque a faculdade não tinha estrutura para ensinar eles vinham com tanta humildade, eles vinham com tanta sede de conhecimento, eles queriam aprender tudo. E hoje, eu não vou citar nomes aqui, claro, mas eu tenho profissionais que você conhece, que está em São Paulo, já viajou o Brasil todo, já viajou o exterior, jornalista. Tem publicitários em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Tem pessoas que passaram, tem publicitários, tem pessoas, donos de agência em Angra dos Reis, que saiu dali. Então, a gente conseguiu formar um grupo. Legal, dá para ver que a gente conseguiu. A profissão está num crescente. Profissionais, e profissionais também nessa crescente de qualidade. Profissionais de qualidade que quando eu olho assim, eu sinto orgulho, assim, eu contribuir. E principalmente aqueles que reconhecem. Entendeu? Uma vez eu recebi uma mensagem de um profissional falando sobre isso, que ela teve 2 mestres na vida e um fui eu. Poxa, que legal. Entendeu? Eu sendo patrão, então eu saí de patrão para mestre. Né? Entendeu? Sente-se um orgulho. Então né? É um orgulho muito grande. E os jovens de hoje, é lógico que toda regra tem sua exceção, não vou generalizar, mas em sua grande maioria, eles saem com uma soberba muito grande. Porque além do conhecimento maior que eles adquirem na faculdade, que tem uma estrutura maior, tem a facilidade de hoje da internet. Entra, Google, pesquisa, faz. Então, ou seja, eles acham, eles não leram metade dos livros que a gente leu. Isso, é difícil, que a leitura também está abaixo, né? Abaixo da média. E acham que sabe. Aliás, já que você mandou um recado dos nossos reitores, a gente tinha que mandar outro recado também. Além da questão psicológica, da questão educacional, a questão do português. Isso tá. A questão do português. Pega demais. Jovens brilhantes, entendeu? E que escrevem tudo errado. Porque, creio eu,
tenho quase certeza, leem pouco. Leem pouco, com certeza, Entendeu? com certeza. O maior aprendizado que nós temos é a leitura. Com certeza. Entendeu? Eu falo, leia de tudo, leia revista, leia jornal, leia uma revista que você não concorda com a linha editorial, livro de leia, romance, leia livro, tudo, leia de literatura tudo. É tudo. Tudo, gibi. Eu lia gibi, romance, livros de história, livros de sociologia, entendeu? Até jornais. Até hoje, jornais eu leio tudo. Lia todos os jornais, leio todos. Tá. E nessa questão que você dizia anteriormente, dos estagiários, existe alguma fiscalização de estágio nas empresas de publicidade? O Ministério do Trabalho, ele exerce? Olha, é uma função do Ministério do Trabalho. Aumentou muito o número de estágios, até por causa dessa demanda vindo das universidades. Um outro fator que aconteceu também, e que também mostra uma evolução do mercado, e as empresas passaram a adquirir estagiários, não só as agências. Então, hoje você é estagiário numa indústria, você é estagiário num comércio. Antigamente você passava a estagiário numa empresa só de uma grande indústria, uma grande corporação, que você conseguia ser, que ela contratava estagiário. Hoje, um comércio com 10 funcionários, ele acaba tendo um estagiário de comunicação, o que é o correto. Ele não é concorrente da agência. A agência tem que falar com um profissional de comunicação. Esse foi um grande erro no começo também, da agência se retratar ao dono. O dono não entende comunicação. A maioria das vezes. Né? Esse é o grande problema. Ele acha que entende comunicação. Eu sempre debati com vários clientes, ex-clientes, voltei a atuar de novo, que se tornaram ao longo dos anos amigos, porque eu falei, você entende do seu negócio, entendeu? Com o passar do tempo, qual a função da agência? Eu vou entender do negócio dele, igual eu trabalhei mais de 12 anos com a rede do mercado, entendo muito da área de varejo do mercado por causa daqueles profissionais que me ensinaram. Então, eu passei a entender de varejo e eles passaram a entender de comunicação. Mas você acredita que existe uma inversão? Muitos profissionais hoje estão sendo preteridos em função da possibilidade de contratação de um estagiário? Você acha que existe esse problema no mercado publicitário? Acho que sim. Até o próprio Sebrae colocou isso, acho que no início de 2015, quando a crise começou a mostrar a sua face mais perversa, entendeu? Né? De desemprego, que naquele momento cresceu muito, começou a crescer em 2015, nós já estamos em 2016 e continua esse movimento, cresceu o número de estagiários. Então, ou seja, embora o estagiário hoje, a diferença, vamos colocar, de custo de um estagiário com despesa trabalhista é muito pouco para um funcionário. Eles passaram a ter mais direitos. Antigamente você fazia um contrato, remunerava por meio salário mínimo e era muito mais fácil. Então, hoje tem muito. Então, mas mesmo assim ainda há diferença e que muitos ainda preferem a aquisição do estagiário, então, em função do profissional. E eu sempre falo, eu passei por um cliente recentemente que eu falei com ele, você acaba tendo uma mudança a cada 6 meses de equipe e você não forma padrão de trabalho. Perfeito. Adriano, vamos dar um breakzinho rápido, voltaremos em instantes. O que te define? Que me define... Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Voltamos com o bate-papo ideal, recebendo o nosso amigo Adriano de Souza, da agência Multimídia, aqui de Volta Redonda, mas também que atua em toda a região, não é mesmo, Adriano? Adriano, falávamos no início, eu até lembrei, você hoje tem um jornal que faz circular em Volta Redonda e às vezes eu já tive a oportunidade de ver em Barra Mansa, em Barra do Piraí, esse jornal.
Conta um pouco dessa experiência, que não é novidade para você, mas nessa posição que você está hoje, de diretor executivo desse jornal, o que você pode nos dizer sobre esse meio de comunicação que chegou em Volta Redonda? Osmar, nós temos uma cidade, vamos dizer assim, composta basicamente, em sua grande maioria, por mineiros. É isso mesmo. O mineiro sempre diz que ele tem um ditado que ele faz o caminho de volta. Quando chega uma certa fase da vida, você começa a fazer o caminho de volta. E eu acho, apesar de não estar tão velho assim, mas eu acho que eu estou fazendo o caminho de volta. Quem tocou esse assunto há pouco tempo aqui no Bate-Papo Ideal foi o presidente da Câmara, o Edson Quinto, com relação a futebol Você começa o caminho de volta, vai chegando um tempo, você vai ficando saudosista, você vai lembrando de coisas que você fazia lá atrás, entendeu? Isso. Então, e profissionalmente, em 1988, eu comecei em um jornal, dentro de uma redação. Com aquela dificuldade toda para fazer um jornal sem área digital, para fazer o jornal à base de letra 7, no Pestap, entendeu? Nossa, tituleira, entendeu? Aquelas coisas todas. Máquina de escrever. Nossa, Editex. Aí depois, quando veio o Editex, a gente achava que o mundo tinha se transformado, entendeu? Porque a gente saiu da máquina de escrever para o Editex, entendeu? Da IBM. E eu comecei, tanto que na faculdade, a fazer jornalismo, mudando para publicidade depois. Mas sempre tive uma experiência muito grande. Em área comercial, trabalhei 3 anos num grande jornal do Rio de Janeiro. E sempre tive essa coisa. E ao longo dos anos, após abrir a agência, eu passei por trabalhos de agência, trabalho de assessoria de imprensa, de marketing esportivo, de marketing político, realizando campanhas. E acho que faltava isso. Eu sempre tive essa vontade disso. E após os últimos trabalhos, as últimas experiências, eu achei que eu estava um profissional completo de ter trabalhado em agência, assessoria de imprensa, marketing esportivo, político, varejo, indústria, jornal, que eu estava completo para ter um jornal. Ecletismo total, né? Perceba bem aquilo que eu falei do jovem que em 3 meses já quer fazer uma coisa diferente. Eu demorei quase que 98, 2008, nós estamos falando em quase 30 anos. Isso. Nós estamos falando em 28 anos para eu me achasse maduro para poder abrir um jornal. Então, ou seja, não é uma coisa assim, eu vou abrir um jornal porque é um sonho meu. Eu vou abrir um jornal porque eu não tenho o que fazer. Então, é que eu lembro, o Roberto Marinho abriu a TV Globo quando tinha 66 anos. Aos 66 anos. Já bem pensado. Bem maduro, de um projeto. Avaliação do projeto. Exatamente. Então, eu acho que cheguei. Então, e o jornal, que é o Livre, ele tem um foco em Volta Redonda, mas como a gente tem uma região muito integrada, a gente não realiza distribuição fora de Volta Redonda, mas uma pessoa pega um pouco, leva para um outro lugar, leva para cá. Circula, né? Eu fui numa reunião na Prefeitura de Piraí, há um mês e pouco atrás, e com um membro do governo, para a gente discutir um projeto que não tem nada a ver com o jornal, ele falou, eu conheço o jornal, eu peguei ele na parada do Bubi. E eu falei, eu não coloco lá. Ele falou, não, mas eu peguei, ele estava no balcão. E por coincidência, quando eu estava voltando do Rio da Gráfica, eu peguei um jornal, eu paro para tomar um café e esqueci ele na mesa. Ele pegou aquele único exemplar que estava lá. E fez circular a notícia. E fez circular a notícia. Isso que é maravilhoso. Entendeu? Do jornal. Isso que me encanta. Eu deixei um jornal. No jornalismo, jornal impresso. Isso que me encanta. Eu deixei um jornal. Você circula a notícia. Circula a notícia. Um jornal, e aquele jornal foi parar em Piraí, todo mundo comentou na prefeitura. Então, é um projeto de Volta Redonda, o nome dele... Marketing gratuito, né? Marketing gratuito. Ele é de Volta Redonda, ele tem entre o seu nome Livre as letrinhas V e R, são as abreviaturas de Volta Redonda. Mesmo. Ele é de Volta Redonda. Muita gente, aconteceu isso em Barra Mansa ontem, você não vai falar? Não vou falar. Não é nem a linha do jornal é de não Volta é a linha, Redonda. não é a linha editorial. Não, eu falo de política nacional. O que eu falo de política nacional, eu falo no meu perfil no Facebook. A linha é de Volta Redonda, um jornal de Volta Redonda, um projeto único, diferente e exclusivo. Nunca antes feito em Volta Redonda. E esse jornal ele tem algum site ou Facebook? Não, a gente não tem um site. Na web não está. A gente não tem um site, que é uma questão de estratégia mesmo. A gente quer fortalecer a versão impressa. Tá. Entendeu? Eu já acompanhei projetos de jornais que, ao lançar de forma precoce a versão digital, eles meio que mataram a versão impressa.
Então, isso faz parte da estratégia, mas temos o Facebook, entendeu? Que tem um número assim impressionante de, mesmo a gente começando há pouco tempo, sem investimento nenhum, ele tem em torno de 6 a 10 mil visualizações por semana. Pô, que espetáculo. Por semana, eu fico abismado, entendeu? Uma matéria que a gente fez sobre a Secretaria de Esporte de Volta Redonda, semana, teve acho que 38 compartilhamentos, entendeu? Poxa, então, a gente está alcançando números assim que a gente fica, então só o Facebook ele já está dando uma noção para que a gente mais tarde, a gente venha lançar a versão digital do jornal. Parabéns pelo projeto e por isso. Voltando agora mais nessa questão das agências de publicidade. Esse mercado, ele ainda tem muito que expandir com relação ao poder público? Como é que está essa situação? Tem muito. Eu acho que, da mesma forma que você pediu para que os reitores fizessem uma meia-culpa, nós temos que pedir, nós temos anos de eleição, entendeu? Os prefeitos que venham a ser eleitos em outubro, vamos assumir um compromisso com o mercado. Nós temos várias prefeituras na região que não obedecem à legislação, não realizam licitação, não contratam agência, fazem a coisa de forma interna, entendeu? O que não é permitido pela lei, entendeu? Então, nós temos hoje, lá no Rio de Janeiro, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, temos prefeituras que fazem isso e eu parabenizo os prefeitos que cumpram a lei, né? E realizam licitações valorizando o papel daquele profissional que estudou e vai realizar um trabalho. Temos agências aqui... Até porque é uma publicidade do que é feito pelo setor público. Porque a publicidade, aí ela vira uma coisa institucional. A publicidade, quando ela está feita dentro do gabinete, ela perde o lado institucional, que é o lado público, e ela ganha o lado político. Porque o cara que está ali dentro, grandes profissionais também, e não são culpados, entendeu, disso. Temos grandes profissionais trabalhando na área de comunicações. Gerenciamento lá dentro. Mas ele vai fazer aquilo que o chefe quer. Quem é o chefe? É o prefeito. Uhum. Entendeu? E quando você tem uma agência, você vai mostrar o caminho técnico para aquele cliente. Quem é o cliente? Seja o presidente de uma assembleia, o presidente de uma câmara, o prefeito, o governador, quem é que seja. Então, vamos fazer isso e valorizar as agências. Temos agências que só trabalham com isso. É um mercado que pode crescer muito. E eu acho que está uma dica para a gente poder superar esse momento de transformação do mercado publicitário na região, especialmente em Volta Redonda. Cumprir legislação e democratizar a ação da publicidade. Exatamente. Estamos chegando ao final do nosso programa, do Bate-Papo Ideal, e não poderia me furtar de liberar a você esse momento para que você possa dar uma dica para esses futuros profissionais, futuros colegas teus de publicidade, na área de publicidade. Qual é uma dica que você poderia dar para eles? A dica que eu tenho a dar é o seguinte: você profissional, você tem uma ferramenta na mão que eu falo, hoje eu sou apaixonado e eu não tive. Eu tinha que sair correndo atrás de livros, bibliotecas, pessoas para adquirir conhecimento. Hoje vocês têm uma ferramenta sensacional que é a internet, entendeu? Então, vamos usar conhecimento. Vocês precisam ter conhecimento. E conhecimento não é uma coisa que você vai na farmácia, compra e toma e tem. Esse conhecimento vem ao longo do tempo. Então, ou seja, leia de tudo, como você disse no bloco anterior. Leia literatura, história, política, sociologia, filosofia, jornal, ouça rádio, entendeu? Eu entro no rádio, já ligo nos programas, fico rodando os programas da cidade para ver as notícias. Eu paro no consultório, eu vou pegar uma revista. Leia de tudo, leia conhecimento, converse com as pessoas com mais experiência, com as pessoas mais velhas. Eu tive, da mesma forma que eu, graças a Deus, pude servir como referência para profissionais e ser um mestre, como fui chamado. Tenham mestres, procure pessoas que tenham experiência. Eu tive vários mestres na vida. Grandes deles já se foram, entendeu? E tenham mestres, porque as pessoas passam conhecimento, e conhecimento vem com o tempo. Conhecimento não é uma coisa que você adquire do dia para a noite. E tenham calma, apesar da velocidade do mundo digital hoje, o mundo não vai acabar amanhã. Vocês não precisam sair da faculdade e querer em um ano transformar a vida de vocês. Façam um planejamento de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Então, jovens, entendeu? Conhecimento, paciência e humildade. Tenha humildade, entendeu? Perfeito, Adriano. Então,
nos despedimos em mais